Começando mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista, e hoje presença ilustre, marcante, lá da cidade de Blumenau, médico neurologista João Natel. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço, Ana. Vamos contar um pouquinho da tua história? Vamos lá. O Dr. Natel já esteve aqui comigo lá no início do canal. Então, inclusive, eu quero deixar registrado isso, que lá quando eu fui entrevistar ele, eu falava para os meus amigos professores lá no Senai, o Jaci conhece essa história, eu falava para ele assim, olha, se eu entrevistar o Dr. Natel, na época reitor da FURB, eu entrevisto qualquer pessoa. É muita gentileza. E o tempo passou, hoje são 5 anos de trabalho já, graças a Deus, consolidado, mais de 650 entrevistas, e eu retomo aqui um papo com o Dr. Natel, contando a história dele e esse desafio hoje que o doutor tem, que é ser candidato a deputado estadual. Doutor, vamos começar um pouquinho lá atrás para o pessoal te conhecer, para o pessoal entender com quem que eu estou conversando. O senhor é natural de Blumenau? Não, eu sou paranaense, eu nasci numa cidade pequena do interior do Paraná, do norte do Paraná, chamado Santa Mariana, e sou filho de uma professora primária e de um representante comercial, antigamente viajante. E aí quando nós fomos crescendo, nós somos em 5 filhos, né? Em busca de ensino superior, basicamente, nós mudamos para Curitiba. E de Curitiba eu fiz então a minha formação médica, fiz a minha residência, e em 1990, 91 eu vim para Blumenau. 91, eu tinha 11 anos, doutor. Olha isso, eu já estava na luta. Eu tinha um pouco mais. Eu já tinha 11 anos, morava em Manaus, né, com a minha família. E essa especialidade médico-neurologista, o senhor já tinha isso de criança? Como é que foi? Não, fui, né, na época, o primeiro filho que fez medicina, o primeiro da família a fazer. Todos os meus outros irmãos foram para engenharia. Minha irmã faleceu há 1 ano, mas ela era professora e advogada. Então eu fui o único para a medicina. Na verdade, assim, a afinidade que eu tinha mais era com a área biológica. Sim. E eu achei que medicina poderia responder, assim, pelas minhas inquietudes na ciência voltado para áreas biológicas. Eu fiz o primeiro vestibular, passei no primeiro vestibular, e depois fiz a faculdade, né, o curso de medicina na Universidade Federal do Paraná. Fiz residência por 4 anos no Hospital de Clínicas também lá, da Universidade Federal do Paraná. Vim para Blumenau, depois fiz um mestrado na UFSC, depois fiz um doutorado em Ribeirão Preto. E foi bem interessante como essas questões todas estão relacionadas, né? Como eu sou filha de professora, eu sempre tive assim um fascínio pela profissão, pela atuação de um professor, que é uma das coisas que nos motiva a estar na política, a valorização do professor, da professora, dos profissionais de educação. Sim. Então eu sempre vi a minha mãe como uma referência em termos de professora. E a escolha para Blumenau foi também junto o desafio de começar o curso de medicina da FURB. Olha aí. E desde 91 eu comecei a dar aula na universidade, então eu pude conjugar as duas paixões, né? A medicina, que é cuidar de pessoas, e a docência, ser professor, que também é cuidar e preparar as pessoas para o futuro, né? Então eu fiquei bastante feliz dessa combinação e o que Blumenau e a região me proporcionou. O senhor foi reitor da FURB por 2 mandatos. Isso. O que você recorda que ficou assim como legado do seu trabalho? Eu acho que o legado maior foi mostrar que a FURB é uma universidade, no sentido amplo em que ela faz ensino, pesquisa e extensão. Nós ampliamos muito os números de programas de mestrado e doutorados. Sim. Tivemos também uma questão importante no enfrentamento, na minha opinião, do grande problema hoje do ensino superior. Os 2 grandes problemas. Primeiro, é que os estudantes que saem do ensino médio, eles têm uma dificuldade em acompanhar alguns cursos universitários. Sim. Isso, então, é um reflexo
do ensino também, que a gente pode comentar com mais propriedade. Então, esse é o primeiro grande desafio na universidade, foi ter incluído mais pessoas. E um outro problema do ensino superior é a figura do estudante trabalhador ou do trabalhador estudante. Sim, sim. Então, nem as universidades gratuitas, as federais, hoje elas conseguem preencher a maior parte dos seus cursos porque os jovens precisam trabalhar. Uhum. Então, na minha opinião, é preciso que tenhamos uma política educacional nova, totalmente reformulada, desde o ensino infantil até a universidade, dando a oportunidade para que esses jovens possam estudar, né, possam ter um auxílio enquanto estudam, e mesmo na universidade, que permaneçam na universidade. Sim. Para você ter uma ideia dos números, hoje nós temos aqui em torno de 50% de evasão e desistência dos jovens que entram no ensino superior. E essa é realmente uma grande dificuldade que nós vamos ter para frente. Então, quando se fala em legado, parece ser uma coisa simples, mas manter a FURB como uma universidade com ensino, pesquisa e extensão. Sim. E, sobretudo, nós criamos políticas de acesso e de permanência dos estudantes universitários, Uhum. ora subsidiando a questão da alimentação estudantil, ora reduzindo o preço das mensalidades, Sim. dando gratuidade para alguns grupos, por exemplo, os indígenas na universidade, nós fizemos uma política de gratuidade em todos os níveis, graduação, pós-graduação. Legal. E acho que esse é o caminho que nós devemos seguir na educação catarinense brasileira. Sim. E essa visão com relação à educação, como o senhor comentou, veio dos seus pais. O que eles faziam? A minha mãe é professora primária. Uhum. E o meu pai, ele era viajante, representante. Olha aí, falando nos termos antigos, ele era caixeiro. Caixeiro viajante de secos e molhados, né? Olha então, só, cara. Ele visitava, ficava a semana toda viajando pelo interior do Paraná, bem interior mesmo, visitando armazéns, não se tinha aquele conceito de supermercados, hipermercados, né? Então ele ia, algumas vezes eu fui com ele nas férias, ele fazia os pedidos e depois acompanhava as entregas. E seus irmãos fazem o quê? Eu tenho o meu irmão mais velho é engenheiro mecânico, o outro irmão é engenheiro químico, candidato a deputado estadual no Paraná também. Também, que legal. Então é uma veia política de família. Sou eu depois, tenho um outro irmão meu, Márcio, que ele é engenheiro elétrico, e a minha irmã faleceu há um ano, ela era advogada, então nós éramos em 5, né? Somos em 4 agora. Então, já que o doutor falou dessa veia política, ela nasceu de quem? Veio do teu pai? Tem alguém que te influenciou? Essa cidade, a cidade que eu nasci, Santa Mariana, ela foi fundada pelo meu avô. E o meu avô é um imigrante português. Eu sabia que tinha alguma coisa na família. É um imigrante português. E na época os partidos eram o DNP, né? Sim. PTB, Sim. PSB, PSD. Então ele tinha sempre essa veia política. E nesta cidade os meus tios, vários tios foram prefeitos, ora pela Arena, ora pelo MDB. Então, essa questão política é uma questão um pouco de família também, mas, sobretudo, eu vejo a política como um caminho, um meio, para que você possa fazer justiça social, para que você possa, através da tua energia, do teu conhecimento, das tuas boas ações, melhorar, né, procurar fazer, desenhar políticas que atinjam o maior número de pessoas. Eu tive isso, Alan, bem evidente na FURB, quando nós lideramos um processo de federalização, que na troca da reitoria da UFSC, pela nova reitoria que assumiu, que não conseguiu entender a importância desse projeto. Eu lembro disso. Isso. Por uma pessoa só que não entendeu a importância de tornar a FURB federal e gratuita naquela ocasião, não quis que a FURB ficasse federal, e sim optou pela instalação do campus da UFSC em Blumenau, que é um grande avanço também. Sim. Mas nós poderíamos hoje ter a FURB totalmente federalizada, com 15, 20 mil alunos. Pois é. Então eu acho que a política,
ou que você queira dar qualquer nome, né? Mas a boa política, ela alavanca, ela traz um benefício maior para um maior número de pessoas. E também o mal político ou políticas públicas não feitas prejudicam muito as pessoas. Então eu vejo a política essencial. Para quem fala mal da política, eu gostaria que mudasse e refletisse. A política é uma das poucas maneiras que você tem de beneficiar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo. Exato. Essa questão da FURB e com a UFSC, isso não tem mais conversa? Não dá mais para retomar isso? Agora foi retomado um processo de federalização que eu acho um pouco mais difícil de acontecer por tudo que eu vivi nesse processo. Então a minha candidatura a deputado estadual, ela traz essa bandeira de estadualizar a FURB. Por quê? Entendi. A FURB é a única universidade que ela é pública, mas ela cobra mensalidade. Então eu vejo que há dois caminhos avançando um pouco nessa questão. A primeira é o Estado repassar um valor para a universidade que cubra o seu custeio anual. Sim. Vamos falar bem claro, hoje a FURB tem um orçamento de 250 milhões ano, mas ela tem em torno de 5, 6 mil alunos. Então se o governo do Estado repassasse esse valor para a universidade e tornando todos os cursos gratuitos, nós poderíamos hoje ter 20 mil alunos na FURB. Então nós estamos falando de uma universidade pronta, com professores, funcionários, laboratórios, prédios, ociosa, apenas 25% recebendo os alunos, quando ela poderia ter 4 vezes mais. Está assim nesse momento. Isso. Então o que nós buscamos enquanto deputado estadual? É colocar na pauta do governo a importância na formação de profissionais para a nossa região, entrando muito, Alain, isso é muito importante, num novo modelo econômico para Santa Catarina, voltado à produção de produtos com alto valor agregado. Do que eu estou falando isso? Para quem está nos ouvindo agora, para se ter ideia, a WEG, ela exporta transformadores, né? E uma tonelada desse produto custa $5.000, é exportado por $5.000. Já uma tonelada do agronegócio, por exemplo, o frango ou a carne suína de Santa Catarina, que são muito importantes também, uma tonelada são $400. Então, olha aí. A nova economia, ela passa por formação profissional, por capital humano, Sim. Ela passa sobretudo também por inovação, e eu vejo que as universidades, elas são um nicho, o local ideal para que a gente possa redesenhar a nova economia catarinense. Sim. Baseado em tecnologia. Então, voltando à questão da universidade, é justo que o governo do estado, que não tem nenhuma universidade no Médio Vale do Itajaí, possa encampar a FURB, né? Ou a custeando, deixando-a como municipal, ou estadualizando, levando então para o estado, né, como uma obrigação. Não seria uma extensão da UDESC, seria uma outra universidade estadual. Sim. Doutor, a gente vai para o nosso segundo bloco e eu quero, porque aqui no Instagram do doutor, acabei de ver uma coisa que me chamou muita atenção, tem 10 motivos para que vocês possam conhecer quais são os motivos que levaram o doutor Natel a ser, neste momento, candidato a deputado estadual aqui por Santa Catarina, e eu quero desmembrar um pouquinho esses 10 motivos, só lembrando que nós estamos realizando um trabalho plural e, claro, imparcial. Este é o último dia para que a gente continue mantendo as nossas entrevistas com os candidatos a deputado estadual, federal, enfim, a todos, porque já no próximo domingo a gente vai às urnas e hoje é o prazo final para que a gente possa entrevistar os candidatos. Doutor, tá gostando do papo? Adorando. Sempre é um prazer conversar contigo. Que bom. A gente vai para o nosso segundo bloco. Para você que está aí, não saia daí, porque eu quero saber qual é o partido, quero saber qual é o número, tá? E, claro, esses motivos todos aqui que você vai conhecer no nosso segundo bloco. Já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio com o Dr. João Natel, médico neurologista da cidade de Blumenau, empresário também. E eu quero agora falar de política.
Afinal de contas, a sua veia política já é desde muito cedo. Eu tenho aqui os motivos que levaram ele a participar deste pleito em 2022, mas eu também quero saber o seguinte: qual é o partido, qual é o número da tua candidatura? O nosso partido é o PDT, Partido Democrático Trabalhista, é o partido que traz na educação o seu principal motivo, com Darcy Ribeiro, com as escolas que Leonel Brizola criou de tempo integral, CIEPS. Então, a nossa base é a educação. E o meu número é 12333, 12333. Aqui no estado você está com Boeira, é isso, né? Isso, o nosso candidato a governador, Jorge Boeira, um empresário do sul do estado, com uma sensibilidade muito grande também para a educação. Sim, e o senador? Senadora Hilda Deola, isso, é a única mulher candidata a senadora que representa a cultura, com bandeiras importantes na cultura e artes. E na esfera nacional, Ciro Gomes? Tem o nosso candidato Ciro Gomes, com um projeto de desenvolvimento nacional. O livro dele é sensacional. Muito importante. Um homem com grandes ideias relacionadas à questão também do desenvolvimento do país, e de sorte assim que há uma coerência no PDT nas bandeiras da educação. Sim. E na bandeira de um desenvolvimento em que o Estado possa ter um papel não proeminente, mas um papel indutor. Sim. O pessoal sempre pergunta, eu vou fazer essa pergunta para o doutor, que já está aqui mesmo, então, o PDT é de esquerda, é centro-esquerda? O que é o PDT? Para a gente entender isso, para esclarecer. Esses rótulos, eles não cabem mais, na minha opinião, hoje em dia, né? Eles servem mais para estigmatizar o eleitor e afastá-lo das principais ideias, das correntes políticas. Eu perguntaria para quem está nos escutando, ter uma educação de tempo integral, uma educação desde o início, acessível ao rico, ao pobre, com a mesma qualidade, ter saúde, um sistema de saúde forte, como a gente viu na pandemia, como isso foi importante e é necessário, acessível a todos os brasileiros. Se você olha isso nos Estados Unidos, pode soar que os Estados Unidos é um país em que o ensino fundamental todos têm a mesma oportunidade. Lá não existe escola privada. Então, será que os Estados Unidos seria socialista na educação? Não, né? É um país capitalista. Se você pega, por exemplo, o Canadá, a Alemanha, a Inglaterra, que tem políticas sociais fortes, não são países de esquerda, são países que enxergam que a educação, a saúde, são essenciais em políticas públicas. Então eu sempre digo assim, ao invés de você dizer esquerda ou direita, a tua pergunta é assim: você quer um país mais justo, com educação de qualidade e saúde para todos? Sim. Então, esse é o caminho que nós temos que seguir. Exatamente. Agora a gente vai entender um pouquinho, eu vou chamar de bandeiras, pode ser? Tá. Porque tem tudo a ver. Criação do Hospital Regional de Blumenau a partir do Hospital Universitário da FURB. Como é que funciona? Funcionaria assim. Hoje, Blumenau tem 2 grandes hospitais que atendem o SUS, que é o Hospital Santa Isabel e o Hospital Santo Antônio. Foram para alta complexidade por uma questão de financiamento. Então, como o SUS há 20 anos não remunera os seus procedimentos, esses procedimentos acabam não sendo atrativos para esses hospitais, que são hospitais complexos e muito importantes. Exato. Daí se criam as chamadas filas de cirurgias, filas de exames. A ideia é, quando fui reitor, eu fiz a primeira parte do Hospital Regional Universitário. A ideia, como deputado estadual, é exigir que o governo do estado construa um hospital com 150 leitos, com UTI, urgência e emergência, fazendo exames e cirurgias represadas, cirurgias ortopédicas, e as margens da BR-470, podendo atender urgências e emergências nos traumas também. Então seria um hospital público, 100% SUS, em parceria com a FURB, que atenderia então média complexidade, urgências e emergências. É possível. O atual governo, Moisés, anunciou a criação de 5 novos hospitais no estado, nenhum para Blumenau. Então nós precisamos ter um hospital regional custeado pelo estado em parceria com a FURB. E representatividade para fazer essas demandas chegarem até o nosso
Vale Europeu. Aí, Alan, eu acho uma coisa importante assim, nós vemos muitos deputados dizendo assim, eu trouxe uma emenda para o hospital, trouxe isso para o hospital. Nós queremos ser deputados para mudar essa realidade, ter uma nova política de assistência em saúde e em educação que não dependa somente de emendas de parlamentares. Entendi. Essa é uma função do deputado, criar novas políticas, né? Sensibilizar o governo para termos uma política e termos uma estrutura com financiamento contínuo do Estado aqui. Exato. Garantia de recursos para os hospitais de médio porte de todo o nosso estado também é uma bandeira tua. Vamos pegar o Hospital de Gaspar. O Hospital de Gaspar pode fazer cirurgias? O Hospital de Gaspar pode ampliar o seu atendimento? Pode. O que a gente precisa fazer? Ajudar no financiamento dele. Excelente E aí exemplo. tem o Hospital de Gaspar, o Hospital de Indaial, Marieta, Sim. né, o Hospital de Timbó, Oásis. E tantos outros, né? E tantos outros. Criação de centros de atendimento especializado em doenças degenerativas. Em 2056, a população acima de 50 anos vai ser maior do que abaixo de 50 anos. É o meu caso, hein, doutor? É o meu Eu caso. já estou, já. Então, Alzheimer, Parkinson, outras doenças neurodegenerativas. Essa aí não é meu caso não, doutor. Isso aí não é meu caso. Então, a gente não tem uma política voltada aos idosos, né? Especialmente com doenças neurológicas degenerativas. E não é só isso. Garantir que o remédio seja entregue regularmente, garantir que exames sejam feitos, garantir que tenha médicos na rede do SUS. Hoje, agora isso foi resolvido, mas em Blumenau ficou um ano e meio, 2 anos sem ter um neurologista na rede pública. Isso não pode acontecer. Então o Estado tem que se preocupar com isso também. Bom, eu vou ficar calado, porque se eu falo, Deus o livre. Vamos lá, implantação do atendimento ortodôntico preventivo. Aqui tem um detalhe, nas escolas dos estados. Nas escolas estaduais. Essa é uma demanda bem interessante, porque você sabe que muitos problemas que as crianças têm, dentição, mordida, dores, desconforto, isso acontece ali na primeira infância também, pode ser detectado. Então, a ideia é que esses profissionais, né, possam ir com um programa do governo, ir até as escolas e detectar problemas de oclusão, problemas de mordida, problemas de alinhamento dentário, isso é saúde bucal, né? Não só isso, mas junto também com a saúde bucal, para que essas crianças possam ter a correção de problemas de alinhamento ortodônticos que vão melhorar muito a qualidade de vida deles. Exatamente. Proposição de lei que garanta a criação de planos de carreira. Por que falta médico? Por que faltam profissionais de saúde na atenção básica? Porque você não tem um plano de carreira estadual voltado para isso, com remuneração, com mobilidade, com horas de trabalho. Então, por que não falta juiz e promotor? Por quê? Por quê? Porque existe um plano de carreira definido. Porque os profissionais de saúde não podem ter a mesma coisa? Sim. Essa é a questão. Sim. Antes de continuar aqui na questão das bandeiras, eu estou na 7ª, eu vou lhe fazer a pergunta que a minha esposa fez aqui na frente. Tá. Porque eu falei para Josi, está vindo o doutor Natel, médico, neurologista na cidade de Blumenau, reitor da FUB por 2 mandatos, e ele vem na condição de candidato a deputado estadual. E ela me perguntou assim, Alain, o que leva um médico renomado na nossa região ir para o mundo da política? Para trazer essas bandeiras para a gente, né? Conseguir essas conquistas. Eu vejo ali, eu atendo o SUS também, eu vejo que tem pacientes esperando 5 anos um exame, esperando 4 anos uma cirurgia, que são cirurgias de média complexidade, são cirurgias fáceis de serem feitas. Sim. E por que isso não acontece? Então essa minha indignação, eu quero levar para a Assembleia Legislativa exigindo que o governo do Estado dê uma solução para isso. Eu disse para o governador Carlos Moisés, num evento na CIB, que onde há mutirão, há falta de governo. Sim. Porque se você espera acumular 100, 150 mil pessoas, qualquer número que você queira, para fazer uma cirurgia... Falta gestão. Assim como, por exemplo, creche, né? Se você tem fila de creche, é porque faltam
falta dar importância devida ao que é importante. Né? Você me perguntou aí da esquerda, direita, etc. Eu sempre digo para as pessoas assim, o que é importante para você? Escolha o que realmente é importante para você, Claro. E escolha quem possa te defender essas bandeiras. Sim. Quer seja na Câmara de Vereadores, quer seja o prefeito, quer seja o deputado, quer seja quem for. Né? Exato. Olhe então as propostas das pessoas e o que elas podem contribuir para melhorar a sua vida. Fomentar iniciativas de inovação que impactem de forma direta a vida dos catarinenses. Comentamos sobre isso, né? Então hoje um jovem, vou dar uma ideia para você. Um jovem que vai para a tecnologia de informação, que ele trabalha com softwares e tudo. Eu conversei com um grande empresário de Blumenau, ele procura jovens que estão cursando a universidade, terminando a universidade, a Philips. Com um salário, um ticket médio, um salário de 7, 8 mil reais. Nossa. Iniciais. Falta mão de obra. Tá? Especializada nisso. Nós temos que buscar que os nossos jovens estudem para que eles produzam soluções para a sociedade. Um outro exemplo para vocês. Esses dias eu estive no Centro de Inovação de Blumenau e fiquei fascinado ali quando o professor Udo Schroeder, que foi nosso pró-reitor, né, de administração, comentou que um grupo de jovens criou uma empresa que foi vendida por 27 milhões de reais. Exatamente. Pessoas com 20, 25 anos de idade. Exatamente. Né? Então, realmente é fantástico que a gente possa ter a inovação. E, de novo, sempre isso passa pela universidade. Né? Exato. Quero aproveitar, já que o doutor Natel falou no nome do professor Udo, né? Um abraço para o professor Udo, presidente do Centro de Inovação. Semana passada eu fui nomeado embaixador do Centro de Inovação Blumenau aqui na nossa cidade de Gaspar. É um motivo de muito orgulho também poder fomentar o empreendedorismo e a inovação aqui no nosso município. Doutor, tem a criação do Educa Santa Catarina. O Educa Santa Catarina é uma parceria das escolas de ensino médio com as universidades. Como eu comentei contigo, a FURB ela é ociosa no período noturno, especialmente vespertino, à tarde ou de manhã. Então as escolas de ensino médio da região poderiam utilizar os laboratórios da FURB nos percursos formativos. Claro. Então, por exemplo, o jovem ele se interessa por ciências biológicas, então os laboratórios poderiam ser um cenário de práticas para isso. Arte, cultura, todas as linguagens, a FURB tem ali à tarde, estou dizendo a FURB, mas outras universidades do Estado poderiam auxiliar na formação desse jovem no ensino médio, em tempo integral, no contraturno. Para mim, escola é tempo integral. Sim. Quando você discute uma escola no Brasil que não seja de tempo integral, você não está discutindo educação. Sim. Proposição de mais recursos para o programa de incentivo à cultura de Santa Catarina. Cultura nunca é um subproduto. Cultura ela é transversal a todas as nossas atividades, desde novos equipamentos, que nós temos carência na região, por exemplo, não temos aí um teatro público na região, né, um cinema público, centros de cultura públicos, a fomentação de editais. Existe um programa de incentivo à cultura catarinense que destina até 1% do ICMS para a cultura. A nossa proposta é dobrar isto e facilitar os editais, né? Editais que possam ser com maior volume de recursos, hoje limitados em 150 mil para pessoas físicas e em torno de 1,5 milhão para pessoas jurídicas. A gente pode aumentar essa captação de recursos através da mudança da lei. Sim. Doutor, está confiante na campanha? Como é que está sendo a campanha? A recepção é excepcional. Assim, o mais importante que eu vejo, claro, todos queremos ter um mandato, todos queremos representar bem os catarinenses. Sim. Né? E, como eu falei para você, ser na Assembleia Legislativa uma voz que coloca novas ideias para o Estado. Né? Que seja um deputado que fiscalize o governo, mas que pense em políticas que possam ser permanentes, independente do teu mandato e do governador. A recepção é a melhor possível, né? A aceitação é a melhor possível. Eu espero que no dia 2 eu consiga, então, através das ideias, através do que a gente tem de histórico de vida, do que já apresentou como professor, como médico, poder representar você. Né? Todo esse trabalho é feito para você.
na Assembleia Legislativa para que a gente possa ter um Estado melhor. E o mais importante que eu vejo é que essas políticas desenhadas, elas não são regionais. A gente pode, por exemplo, no caso das universidades, ter uma grande universidade estadual em cada região de Santa Catarina, ter hospitais regionais atendendo o povo com celeridade, rapidez, com qualidade em cada região do estado de Santa Catarina. E uma coisa que me preocupa muito, embora não seja uma atribuição do deputado do estado, basicamente, é a questão do ensino fundamental, ensino infantil e do ensino fundamental. Sim. Nós começamos a ter problemas no ensino, na educação, a partir dos anos finais e do ensino médio. E isso prejudica o restante, né, da trajetória desse estudante. Sim. Como começamos no início, o que faz deixar a universidade, o que faz deixar o ensino médio, é que muitos desses jovens, além de trabalhar, não conseguem acompanhar. Então nós temos que melhorar as escolas, né, formação de professor, plano de carreira para o professor, uma boa estrutura. Isso, em essência, é como eu entendo o Estado. Doutor, para a gente fechar, a 10ª proposição é a seguinte: emendas parlamentares que sejam destinadas majoritariamente à saúde. A rigor, eu acho que o instrumento das emendas parlamentares deveria ser repensado. Né? Emendas parlamentares significa você dar um destino ao deputado para que o deputado possa levar até a sua comunidade obras que seriam mais rapidamente feitas. Mas, na minha opinião, quando se fala em obras rapidamente feitas, qual é a principal obra que a gente tem que resolver? A educação e a saúde. Claro. A cultura. Então, na minha opinião, se o instrumento de emendas parlamentares continuar, ele deve ser integralmente voltado a verbas para a saúde, verbas para a educação, verbas para a assistência social. Doutor, muito obrigado pela tua participação. Fico feliz em te receber aqui no estúdio do Valor Entrevista. Quando a gente começou, era itinerante, então eu gravei com o Dr. Natel no gabinete dele, lá na reitoria, na FURB, e hoje eu tenho o prazer de te receber aqui no estúdio e te desejar sucesso nessa caminhada, nessa história belíssima. São mais de 30 anos de experiência como médico, sempre dedicado à comunidade, e agora nesse novo desafio que é candidato a deputado estadual. Aproveite a lente do Valor Entrevista e deixe uma mensagem às pessoas que você ama, os queridos amigos que você tem aí nesse estado maravilhoso que é Santa Catarina. Obrigado pelo espaço, Alain, e gostaria de me despedir agradecendo. Acho que, sobretudo, toda a minha trajetória na minha vida é uma trajetória em que eu sempre pensei em ajudar as pessoas e eu sou muito grato pela retribuição que eu tenho. Né? E no dia 2, agora próximo, escolha as pessoas que você acha que podem realmente modificar a tua vida. Modificar a tua vida, a vida dos teus filhos. Pense que nós temos uma grande oportunidade, através do exercício do voto, de escolher os nossos representantes. Representantes que tenham histórico, que tenham experiência e que tenham propostas. Né? O momento mais maduro de uma democracia é quando é dada a opção, dada a liberdade para que você possa, né, através do seu voto, escolher o que é melhor para todos. Então tenham uma boa votação, escolham bem os seus candidatos, após a eleição fiscalizem os candidatos, fiscalizem, cobrem aquilo que eles prometeram, porque é o teu direito. Né? A democracia é um espaço plural e, sobretudo, eu acho isso muito importante, né? Não vamos ficar em discussões polarizadas de nomes, discussões polarizadas de rótulos, esquerda, direita. Vamos pensar num país melhor e justo para todos. É isso. Doutor, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Deus te abençoe, muita saúde. Para você que está aí até agora nos assistindo, meu muito obrigado. Dessa forma a gente finaliza aqui as nossas entrevistas com, lá no início, os pré-candidatos, depois, durante o período de 45 dias, os candidatos. A todos que vieram aqui, meu muito obrigado por você ter feito parte e ter dado o prazer da gente aqui no Valor Entrevista apresentar você a essa comunidade linda que é o Vale do Itajaí, o Vale Europeu e também esse estado maravilhoso que é Santa Catarina. Eu saio desta sabatina, que é praticamente anual,
muito contente pelo respeito que eu consegui por todos vocês que estiveram aqui conosco e, claro, levando essa informação de pessoas queridas, de pessoas idôneas e de pessoas que estão aí à disposição de vocês nesse pleito de 2022. O Valor Entrevista presta um serviço íntegro, plural e imparcial a você que nos acompanha. Um beijo no coração, sucesso. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Tchau.